A Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé, no Salmo 32, versículo 9, e o tema que o pastor inicia nesta manhã, uma série de pensamentos, é: não sejais como o cavalo ou a mula. Diz assim o salmista: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Eu falei o tema da mensagem, toda a igreja ficou rindo aí. É humorístico, mas nós vamos tratar de coisa séria, viu, meu irmão? Tem um toque de humor assim nesse tema aí, mas é de coisa muito séria, né? Então, meus amados irmãos, igreja santa, igreja gloriosa de Jesus Cristo, o pastor vai começar nesta manhã uma série de pensamentos que eu tenho absoluta certeza será de um benefício tremendo para a nossa vida espiritual. Vai trazer para você condições de você viver uma vida saudável, de você viver uma vida equilibrada, de você viver uma vida cheia de felicidade, não de amargura, não de opressão, como a grande maioria do povo de Deus tem vivido. Aliás, a história da humanidade, ela mostra que sempre que o povo não teve entendimento, surgiram homens, sempre isso aconteceu ao longo dos séculos, que passaram a tratar nações inteiras como se fossem cavalos, como se fossem mulas. E esses homens ditadores colocaram freios, colocaram cabresto das pessoas, estabeleceram regimes ditatoriais. Isso aí está registrado na história. Nos países onde o índice de analfabetismo é muito grande, como é o caso do nosso país, do nosso Brasil, da América Latina, de uma maneira geral, onde o povo tem um entendimento muito pequeno, não tem muita consciência política, a ditadura sempre prevaleceu e ainda prevalece em muitos países, ainda no mundo todo. Nós tivemos aqui no Brasil, no nosso país especificamente, uma ditadura militar violenta. Eu não sei se muitos de vocês alcançaram esse tempo. Então, na época da ditadura militar, o povo não tinha direito de se expressar, o povo não podia reivindicar os seus direitos, aliás, nem conhecia os seus direitos. As pessoas viviam oprimidas, a imprensa não podia falar o que pode, o que se fala hoje, não se tinha liberdade de expressão, não se tinha liberdade de pensamento, não se tinha liberdade de nada. Mas no mundo espiritual tem sido exatamente a mesma coisa. A falta de conhecimento, esta falta de entendimento, meus irmãos, tem feito com que surjam homens perversos e maus, como Paulo diz, que colocam no povo de Deus freios e cabrestos, dirigindo o povo de Deus, não segundo a vontade de Deus, mas conforme a vontade de cada um deles. Em muitos segmentos da igreja evangélica, o que se vê hoje é uma verdadeira ditadura espiritual. Vou repetir, em muitos segmentos evangélicos, o que se vê nos dias de hoje é uma verdadeira ditadura espiritual. As pessoas vivem subjugadas aos cabrestos que os homens, com perversidade colocaram sobre elas. O povo de Deus não conhece os seus direitos, eles não podem se expressar, as pessoas vivem tristes, as pessoas vivem acabrunhadas. Na época da ditadura militar, se alguém se atrevesse a abrir a boca e emitisse qualquer opinião que fosse contrária ao regime militar, as pessoas eram presas. Em alguns países, elas eram expulsas do país, elas iam para o exílio. E alguns pagavam até com a própria vida, eram levados para os porões da ditadura, e ali eram espancados, eram torturados, e muitos não aguentavam e morriam. Na ditadura religiosa, meus irmãos, não é muito diferente a coisa não. Na ditadura religiosa que aí está implantada, se alguém emitir alguma opinião, ou se alguém tomar alguma atitude contrária ao regime que os homens estabeleceram, o que acontece? É suspenso da igreja. Se não se enquadrar dentro daquele desejo que eles estão determinando, a pessoa pode ser expulsa da igreja. E alguns acabam morrendo, porque dizem: você perdeu a salvação, você não se submeteu, você agora está fora da igreja e você não vai ter direito à vida eterna. E as pessoas passam a se sentir como se estivessem mortas espiritualmente. Olha, no tempo do Velho Testamento,
esses homens ditadores, esses líderes que subjugam o povo de Deus, com freios, com cabrestos, o Senhor Deus os chamava de enganadores. Eu quero te mostrar, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 16. Isaías 9, 16, diz assim a palavra: porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Você vê? É o próprio Deus falando. Isso já existia no tempo do povo judeu. Guias enganadores que guiavam o povo e devoravam o povo. Olha, no tempo do ministério de Jesus, meus irmãos amados, eles também atuavam. Mas você vê aí, antes de nós falarmos lá do ministério de Jesus, no capítulo 10 de Mateus, como é que eles enganavam e como é que eles devoravam as pessoas? Diz assim no versículo 1: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. Você vê? Então, eles decretavam leis injustas e eles escreviam leis de opressão. Porque, meus irmãos, quando a coisa vem por Deus, nunca é injusto e nunca oprime as pessoas, não traz opressão. A vida espiritual é uma vida boa, a vida cristã é uma vida saudável, é uma vida de alegria, é uma vida de contentamento. Agora, como eu dizia, no ministério de Jesus, esses ditadores religiosos, o Senhor Jesus os chamou de fariseus. Eles deturparam a lei de Moisés e eles criaram, segundo a sua ótica humana, olha, um número tão grande de regras e de regulamentos que passaram a funcionar na vida do povo de Israel como cabresto e como freio. Da mesma maneira que se coloca nos animais, nas mulas, nos cavalos, um cabresto e um freio para você dirigi-lo conforme a sua vontade, assim os fariseus fizeram com o povo judeu para dirigi-lo segundo a sua vontade. E Jesus combateu violentamente esses falsos religiosos do seu tempo. Eles acabaram fazendo da religião simplesmente uma carga insuportável para as pessoas, e não um motivo de alegria como deveria ser. Ser cristão, meu irmão, tem que ser motivo de alegria, tem que ser motivo de contentamento, tem que ser motivo de prazer. Você vir à igreja, você se submeter a Deus, você viver a vida cristã da maneira que Deus se agrada, tem que ser uma coisa boa para você. Não pode ser uma coisa que te oprime, não pode ser uma coisa que rouba a tua alegria, que rouba a tua felicidade, que gera tristeza, que gera angústia. Só que os fariseus do tempo de Jesus, eles simplesmente matavam a alegria da vida espiritual do povo. Em Mateus 23, versículo 13, veja o que Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Como Jesus era duro com eles, hein? Jesus era muito duro. Jesus ficava simplesmente indignado de ver o que eles faziam com o povo. Quizás seja a mesma indignação que nós da graça de Deus sentimos hoje. Porque quando você tem a graça de Deus, e Jesus era a própria graça, você consegue enxergar isso, meu irmão. Você vê, e quando você vê a opressão que se abate sobre o povo de Deus, você fica indignado. E Jesus disse: porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Isto aqui era o máximo do diabolismo que esses homens faziam. Eles fechavam o reino dos céus diante dos homens. Ou seja, como é que eles faziam isso? Eles se apoderavam do conhecimento e sufocavam de tal forma a palavra de Deus, com as suas doutrinas, com os seus regulamentos, com os seus preceitos humanos, com as suas tradições religiosas, que ficava, meus irmãos, praticamente impossível as pessoas terem um conhecimento real de Deus. Você está compreendendo o que eu estou falando? Contradições com preceitos, com regras, com regulamentos, com uma série de coisas que eles criavam, iam sufocando de tal maneira a palavra que as pessoas simplesmente ficavam impossibilitadas de ter acesso à verdade de Deus. Hoje, os fariseus modernos fazem exatamente a mesma coisa. Eles manipulam de tal forma a palavra de Deus, que eles vão criando uma distorção tão violenta, que acaba por gerar um regime de total escravidão para o povo do Senhor. É a mesma tática.
É por isso que você ouve aí fora dizer assim: crente não pode ouvir música do mundo. É por isso que você ouve dizer: a mulher crente não pode usar calça comprida, não pode cortar o cabelo, não pode assistir televisão. Há igrejas evangélicas, pasmem os senhores, onde é proibido ter uma bateria como esta aqui, para acompanhar o louvor. Há igrejas evangélicas onde o povo não tem o direito de bater palmas, não pode cantar um hino de louvor a Deus batendo palmas, não pode dar um glória a Deus, porque parece que o mundo vem abaixo, e as pessoas vivem oprimidas, vivem sufocadas. Olha, tudo isto que você vê acontecer hoje no mundo espiritual foi herdado dos fariseus. Isto é o espírito do farisaísmo de Jerusalém. A mesma ditadura que os fariseus usavam com o povo de Deus naquela época, há quase 2000 anos atrás, os fariseus modernos continuam usando hoje com o povo de Deus. A ditadura evangélica, meus irmãos, tem gerado na igreja de Jesus uma mentalidade de escravidão. O povo de Deus vive com a mesma mentalidade dos escravos. Aquela coisa de ter uma obediência cega e irrestrita a um líder religioso, ou a uma denominação, ou a uma convenção. Os escravos não eram assim. Eles tinham que obedecer cegamente ao feitor, ao senhor deles. Então criaram um espírito de escravidão no povo de Deus. As pessoas não podem pensar, as pessoas não podem exprimir os seus pensamentos, elas não podem falar, elas não podem nada. E eu quero dizer para você nesta manhã: só o conhecimento da graça de Deus liberta o povo de Deus dessa escravidão. É para dar um amém forte mesmo? Enquanto este conhecimento não vem, em nome de um farisaísmo terrível, tenebroso, enquanto esse conhecimento não vem, eles vão praticando as maiores atrocidades em nome de Jesus, em nome de Deus. Eu conheço muitas histórias que chegam a mim no gabinete pastoral, que aqui no Nordeste, numa determinada cidade do Nordeste, havia um pastor de uma determinada denominação, que eu não vou citar para você, dessas de escravidão, dessas que o cabresto e o freio está lá posto. E diz que esse pastor estava fazendo um culto doméstico na sua casa, convidou alguns parentes, alguns amigos, alguns vizinhos, e quando ele estava todo mundo reunido na sala, e ele preparava-se para dar uma mensagem, então veio a filhinha dele e disse assim: papai, a Joana pintou as unhas. A Joana era a irmã mais velha. E ele disse: o quê? Está lá no quarto com as unhas pintadas. A filha mais velha tinha ido para a casa de umas coleguinhas e lá, né, disse que ela tinha 13, 14 anos, pintou as unhas e chegou em casa com as unhas pintadas, mas ia tirar. E o pai disse: deixa eu ir lá ver isso aqui. E quando chegou no quarto, disse: me mostra as unhas. E não tinha tirado ainda os mal, estava com as unhas pintadas. E disse que o pastor olhou e tinha um cabo de vassoura assim, parado. Uma vassoura, ele pegou a vassoura e começou a dar uma surra na filha, e ele batia na filha, e ele dizia: você está pensando o que da sua vida? Você é uma desviada, você é Jezabel, você quer acabar com o meu ministério, você quer ser a vergonha da minha casa, você está pensando que eu vou admitir na minha família uma filha desviada do evangelho? E batia, e deixou a filha roxa de pancadas. A menina ficou chorando, gritando, e ele foi fazer o culto. E depois de 1 hora disseram: olha, corre que a tua filha está passando mal. E a menina estava caída no chão, espumava pela boca. Correram para o hospital. E 2 horas depois a menina morreu. Ela havia ingerido veneno de rato. Ela ficou tão traumatizada, tão desgostosa, uma mocinha já de 14, 15 anos, e ser espancada tão brutalmente pelo pai, um pastor, que ela, quando acabou a surra, enquanto o pai pregava a palavra, ela correu na despensa, pegou remédio de rato, botou no suco de laranja e bebeu. Isso é cruel. Olha, isto se repete diariamente, meus irmãos, em muitas famílias evangélicas. Claro, evidente que nem sempre, né, com um final trágico como esse, mas sempre trazendo danos, às vezes, irreparáveis para a vida das pessoas. É por isso que o que você mais vê nos dias de hoje, meus irmãos, são filhos de pastores desviados. A maioria dos jovens que vivem nessas igrejas, que vivem debaixo desse jugo opressor, eles ficam contando os dias para chegar à maioridade,
contando a hora de completar 18 anos, que aí quando completa 18 anos, opa, estou livre, agora eu posso viver a minha vida. Aí correm para o mundo, vão viver lá fora no mundo, se envolvem com bebida alcoólica, se envolvem com prostituição, se envolvem com drogas, e eles vão pouco a pouco morrendo. Se você sair para evangelizar nas ruas da cidade, o que você mais encontra são pessoas desviadas das igrejas. É o que mais se encontra, e as pessoas choram quando são evangelizadas, quando ouvem a palavra, e normalmente elas vivem desta forma, porque não suportaram o jugo de escravidão. Então, meus irmãos, a partir de hoje, nós vamos começar a desmistificar aquilo que os fariseus modernos têm lançado como jugo pesado nos ombros do povo de Deus. Eu queria que você não faltasse cultos, não faltasse quarta-feira à noite, porque se você faltar um culto, você vai perder coisas muito preciosas. Eu não queria que você ficasse depois indo no meu gabinete fazer perguntas. Você tem que aprender, você tem que conhecer, você tem que entender essas verdades à luz da Bíblia, para que você possa ensinar a outros. Amém? Então, em primeiro lugar, uma mulher crente, ela pode ou não pode usar calça comprida? Isso é um grande debate, isso é uma grande discussão que você encontra aí em todas as esquinas, em todos os lugares. Se a mulher tiver uma Bíblia, mas tiver de calça comprida, ninguém dá a paz do Senhor, ninguém respeita, ninguém considera uma pessoa de Deus, diz que é Jezabel, que é o diabo, que é desviada. Olha, tudo que não presta é lanço sobre a pobre da mulher, por causa de uma roupa, por causa de uma vestimenta. Mas o que a Bíblia diz sobre isto? Vamos abrir, por favor, em Deuteronômio. Vamos usar o texto que se usa normalmente para criar esta proibição. Deuteronômio 22, versículo 5. Então, o que diz aqui o texto? Isso era na época da lei mosaica. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher. Porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Então, preste atenção. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, meus irmãos, que naquela sociedade, no tempo em que isto aqui foi escrito, na sociedade hebraica, na sociedade dos judeus, as roupas que se usavam, elas eram tanto iguais para o homem como iguais para as mulheres. Eles se usavam roupões, eram aqueles vestidos longos, a mulher se cingia na altura daqui, o homem na altura daqui, só diferenciava disso, e na finura do tecido. A única diferença era que o tecido dos homens era um tecido mais grosso, e o tecido que as mulheres usavam era um tecido mais fino, era um tecido mais delicado, mas o modelo da roupa era absolutamente a mesma. Por isso que as palavras hebraicas para designar casaco, capa, cinto, elas são empregadas indistintamente, tanto para homem quanto para mulher. Não há diferença. Volto a repetir, a única diferença naquele tempo, da roupa do homem para a roupa da mulher, era a finura do tecido. O tecido que era usado para confeccionar a roupa que as mulheres vestiam, o roupão das mulheres, era mais fino do que o tecido que era usado para confeccionar a roupa masculina. Então, igreja de Jesus, irmãos do Senhor, povo de Deus, é preciso saber discernir, meus irmãos, que vestimenta é uma convenção cultural. Vestimenta é uma convenção cultural e que varia de geração para geração. O que uma sociedade estabelece como vestuário masculino ou como vestuário feminino, não vale obrigatoriamente para todas as outras sociedades. Cada uma tem a sua cultura, cada uma estabelece, né, o seu modus vivendi, culturalmente falando. Por exemplo, o que aconteceria aqui no Brasil se um homem saísse nas ruas vestindo aquela roupa que normalmente o homem escocês usa? O homem escocês usa saias. Isto é da cultura dos escoceses, é normal. O pastor escocês sobe no púlpito de saia. O que aconteceria aqui no Brasil se você botasse uma saia, você homem, e saísse aí nas ruas? Olha, as pessoas iam, né? Iam xingar você, iam fazer gozação, iam chamar, você sabe os nomes que iam chamar com você, né? Ia ser uma coisa horrível, meu irmão. Ia ser uma tragédia. Você seria alvo de muitas provocações, não tem nenhuma dúvida. Quer dizer, porque é uma coisa cultural da Escócia. Para eles é normal. Para a nossa cultura brasileira é uma coisa anormal.
Agora, eu quero que você perceba uma coisa. Calça comprida, hoje, ela é considerada o quê? Vestimenta neutra. É uma vestimenta neutra, isto é, tanto pode ser usada por homens, como também pode ser usada por mulheres. A mesma coisa das sandálias havaianas. O homem não usa sandálias havaianas ou não usa? A mulher também usa. Por quê? É uma sandália neutra. Tanto faz um homem usar como faz uma mulher usar. Um casaco de frio. Você vai nos estados frios, no sul do país, você entra numa loja na época do inverno para comprar, o mesmo casaco que é para o homem é para a mulher. Não há diferença, são neutros, é a mesma vestimenta, é a mesma coisa. Veja, por exemplo, as camisas de malhas, as camisetas. A mesma camiseta que é fabricada para o homem é para a mulher. Não se fabrica um tipo de camiseta para homem, um tipo de camiseta para mulher. Então por que se implicou com as mulheres nessa coisa de calça comprida? Por que se implica numa coisa e não se implica com a outra? Então, se você quiser interpretar esse texto aqui de Deuteronômio ao pé da letra, ipsiliter, então você vai ter que cumprir também Deuteronômio 21, capítulo 18. É o mesmo livro, é a mesma lei, é o mesmo autor, está apenas alguns versículos atrás. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18, veja o que diz. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e os levarão aos anciãos da cidade à sua porta e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Veja, quantos crentes, meus irmãos, quantos pais crentes que ainda têm filhos assim, que não foram chamados pelo Senhor, ainda não se converteram, ainda bebem, ainda fumam, ainda vivem na incredulidade. Muitos têm. Será que você, papai, mamãe crente, você teria coragem de cumprir isso aqui? Diz que se você tem um filho que não se converte, que não está dando ouvido à tua palavra, não está dando ouvido aos teus conselhos, você deveria levar até os anciãos da cidade, que eram os pastores daquela época. Então, todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Quem é que está disposto a cumprir isso hoje? Isto era na lei. Você imagina como é? A lei era dura, a lei era o ministério de condenação e morte, meu irmão. Era olho por olho, dente por dente. Já não está obedecendo, não está submetendo, traz para cá. Bota aqui, chama a cidade inteira. Ó, esse filho dela ali, ela aconselha, ela mostra a palavra, não quer obedecer. Apedreja, mata o desgraçado, elimina o mal de dentro dessa casa. Era assim que se fazia. Então, se for para interpretar pela letra, você vai ter que cumprir também lá atrás. O problema é que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é o Espírito? O sentido da letra, o sentido da mensagem. Então, o sentido real desse texto de Deuteronômio que diz que o homem não pode vestir roupa de mulher, a mulher não pode vestir roupa de homem. A verdade bíblica, meus irmãos, é que Deus está proibindo nesse texto aqui o travestismo. Deus está proibindo que o homem deseje ser uma mulher e que a mulher deseje ser homem. Que é o que você mais vê na sociedade moderna. É isso que Deus está proibindo ali. Deus está falando de travestismo. Então a mensagem de Deus aqui nesse texto, ela está tratando de princípios morais. Ela não está tratando sobre moda. Você acha que Deus perde tempo para tratar sobre moda, meu irmão? Você acha que Deus é estúpido a descer a esse nível? Não, absolutamente não. Então, este farisaísmo barato que se estabeleceu em muitos segmentos da igreja evangélica, ele só serve para escravizar o povo de Deus, meus irmãos, e aumentar cada dia mais o número de pessoas desviadas, que só no nosso país hoje já chega a quase 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas que um dia estiveram dentro de uma igreja e que hoje estão fora. E quando você conversa com as pessoas, é sempre a mesma coisa. Eu não aguentei, eu não suportei, eu não aguentei o fardo, eu não suportei as proibições, eu não suportei o jugo pesado dos homens. As pessoas vivem sufocadas todos os dias, meu irmão. Olha,
Todos os dias eu atendo pessoas no meu gabinete. Eu atendo pessoas que telefonam para mim, perguntando: pastor Carlos Magno, irmão que maneja muito bem a Bíblia, por favor, pastor, é pecado ir à praia? É pecado ver televisão? Os jovens ligam, como ligou essa semana passada um rapaz para mim: pastor, olha, eu era um rapaz feliz, eu era um rapaz alegre. A coisa que eu mais gostava na vida, além de estudar e fazer as minhas obrigações, era jogar uma bolinha. Mas depois que eu me tornei crente, o pastor disse que se jogar bola vai para o inferno. Eu estou ligando para o senhor: é pecado jogar bola? Eu posso jogar futebol. Às vezes ligam mulheres: pastor, é pecado usar joia, porque dizem que é vaidade. Pastor, pode ouvir uma música de Roberto Carlos? Você vê que as pessoas vivem, meus irmãos, totalmente desorientadas. Há uma desorientação total. E o pior é que quem mais sofre com essas proibições são as mulheres. Quem mais padece são as mulheres. Por quê? Porque como a maioria absoluta da igreja evangélica é de homens, porque há um machismo violento dentro da igreja, que diz que mulher não pode pregar, mulher não pode ser pastora, sabe? Esse machismo diabólico que estabeleceu dentro da igreja de Jesus, quando Jesus foi o homem que mais deu espaço para as mulheres. Ninguém deu mais honra às mulheres do que Jesus. Quando o Senhor ressuscitou, quem estava lá? A mulher, mas não pode, tem que ser o homem primeiro. Jesus negativa, é elas. Vem cá. Quem levou a maior e mais importante notícia de todos os tempos foi uma mulher. Ele ressuscitou, o anjo apareceu. Não foram os apóstolos, não era homem nenhum que estava lá, eram as mulheres. Por isso que esse ministério aqui honra as mulheres, meu irmão. As mulheres têm que ser honradas da mesma forma que os homens, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, como esse machismo impera, né? Então a maioria das proibições dos fariseus visa quem? As mulheres. O pregador diz: a mulher não pode usar uma maquiagem, não pode usar um brinco, não pode cuidar do cabelo, não pode isso, não pode aquilo, porque se preocupar com essas coisas, você é vaidosa. Aí passa a exigir que a mulher se vista mal. Não, tem que se vestir mal, não pode usar uma roupa bonita, não pode usar uma roupa de moda. Isto é vaidade. Mas gravata de ouro, usando sapatos de couro alemão, gravatas de seda importada, às vezes usando um perfume francês, mas qualquer coisa que a mulher queira fazer é vaidade. E massacram as mulheres, meus irmãos. Isto é verdade. Você sabe como é que Jesus chamou esse tipo de comportamento? Hipócritas. Jesus disse: hipócritas, vocês são hipócritas. Aí você diz: pastor, então quer dizer que a mulher pode usar um brinco, a mulher pode usar um colar no pescoço, a mulher pode usar um batom? Pastor, essas coisas não são pecados? Não, pode. Não é pecado usar uma joia, não é pecado você se enfeitar, você se adornar, minha irmã. Costumes, enfeites, adorno, isso aí não faz parte da lei moral de Deus. Estas coisas não constituem valores espirituais. Você tem que olhar para essas coisas apenas como valores culturais. Valor moral, valor espiritual é uma coisa, valor cultural é outra, completamente diferente. Basta você olhar para a Bíblia com discernimento espiritual, e você vai perceber que fazia parte da cultura do povo judeu, tanto os homens como as mulheres, usarem joias. Eles cuidavam da aparência. Tanto o homem quanto a mulher judaica davam um trato no cabelo. Eles usavam roupas bonitas. E no entanto, você lê a Bíblia inteira e você nunca vê Deus fazendo qualquer tipo de censura à maneira deles se vestirem. Me mostre na Bíblia alguma vez. Durante o seu ministério terreno, eu nunca vi Jesus censurar uma mulher, ou por causa da roupa, ou por causa da maquiagem, ou porque usava uma joia. Você já viu isso alguma vez registrado nos evangelhos? Agora eu pergunto: se Deus nunca censurou o povo judeu, as mulheres judeus, os homens judeus, se Jesus nunca fez nenhum tipo de censura a esse respeito, de onde vem então essas pregações violentas que nós ouvimos aí por causa dessas coisas aqui? De onde veio isso? De onde surgiu isso? Dos fariseus de Jerusalém, meu irmão. Isto vem do farisaísmo de Jerusalém.
Porque os fariseus, eles consideravam coisas de nenhuma importância, como se muita importância tivesse. Esta era a regra do farisaísmo. Eles davam importância, é verdade, pastores, muito grande à aparência exterior das pessoas, mas eles não se preocupavam com aquilo que realmente tinha importância, que era o lado espiritual. Eles só se preocupavam com a aparência exterior. Então, isto que aconteceu no judaísmo continua acontecendo hoje, meu irmão, em pleno século XX. Estamos aí na hora de virar o milênio, de entrar no século XXI, e este mesmo farisaísmo barato está estabelecido no seio do cristianismo. Hoje eles estão por aí, em muitas bandeiras denominacionais, onde a verdade do evangelho, meus irmãos, ela tem sido substituída por ritos, por cerimônias, por doutrinas humanas, por tradições religiosas que sufocam o povo de Deus. Mas eu disse que nós íamos tratar desses assuntos à luz da Bíblia Sagrada. Eu quero mostrar algumas passagens bíblicas muito importantes, mas que causam um tremendo incômodo para esses fariseus modernos. Vamos começar, por favor, no livro de Ruth. Venha, por favor, a Ruth. Se você tem Bíblia, como esta minha do altar, está na página 368 do Velho Testamento. Ruth, capítulo 3, versículo 2 em diante, 2 a 3. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não é eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos. Olha, põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Deixa eu explicar isso aqui. Quando Ruth estava se preparando para ir ao encontro do seu futuro marido, então Noemi, que era a sogra de Ruth, ela chega para ela e diz: olha, minha filha, você vai se apresentar a ele, ele vai olhar para você, então você tem que se cuidar, você tem que se banhar, põe os teus melhores vestidos, se apresenta bonita, tá? E vai lá e se apresenta para Boaz. Mandou que Ruth se vestisse com seus melhores vestidos. Você sabe que naquele tempo Deus proibia que o povo judeu se misturasse com os cananeus. Não podia um rapaz judeu se casar com uma cananeia. Não podia uma mulher judia se casar com um homem cananeu. E Abraão, o nosso pai na fé, como homem obediente a Deus, ele, quando estava já na sua idade avançada, já muito velho, ele chama um dos seus servos, ele diz: olha, faz um juramento para mim, põe aqui a mão debaixo da minha coxa, jure que você não vai permitir que Isaac se case com qualquer mulher, mas que você vai até a minha parentela e lá você vai escolher uma mulher para ser a sua esposa. E o servo de Abraão foi até a parentela dele, escolheu uma mulher para o seu filho Isaac. E olha o que aconteceu. Gênesis capítulo 24. Gênesis 24, versículo 52. Quando ele chegou lá, que viu Rebeca, e veio o pai de Rebeca e falou umas coisas bonitas, então diz assim, versículo 52: tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata, e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu rico presentes a seu irmão e a sua mãe. Você veja o que é que ele fez? Ele tirou joias de ouro, joias de prata, tirou vestidos. Olha, disse: isso tudo aqui o meu Senhor mandou para você, Rebeca. Porque naquele tempo, meu irmão, era muito comum se presentear pessoas por quem você tinha uma grande afeição, uma grande consideração, e você presenteava com roupa, presenteava com joia. Da mesma maneira que nós fazemos hoje. Quando você considera uma pessoa, você não dá presentes à pessoa, né? E o valor do presente é que indicava o tamanho do amor e da consideração que você nutria pelo outro. Isto era uma tradição judaica e que nós temos também nos dias de hoje. Então mandou dar joias. Abraão disse: olha, leva as joias para ela, joias de ouro, joias de prata, enfeita a mulher, bota um vestido bonito dela lá e traz para o meu filho. Em Cânticos, Cantares de Salomão, veja por favor isto, Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 10 e 11. Você sabe que este livro de Cântico de Salomão é um hino de amor,
é a exaltação do amor que deve existir entre um homem e uma mulher, entre o marido e a esposa, né? Então, no capítulo 1, versículo 10, o marido diz para a esposa assim: formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares, enfeites de ouro te faremos com incrustações de pratas. Você vê, o teu pescoço com colares. As mulheres colocavam colares nos pescoços. Os antigos, eles consideravam o pescoço da mulher uma parte muito sensual. Então as mulheres enfeitavam o pescoço com colares de joia, de brilhante, seja lá, de acordo com que elas se adornavam, esta que era a verdade. Então veja também em Ezequiel 16, um pouquinho à frente, versículo 11, eu estou te mostrando com Bíblia na mão. Ezequiel 16, versículo 11. Aqui Deus está fazendo uma alegoria de como ele se relacionava com Jerusalém. Ele apresenta Jerusalém como uma mulher, né, para demonstrar como ele amou Jerusalém, como ele tratou Jerusalém. E ele diz assim: também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, e te pus braceletes na mão, e colar a roda do teu pescoço. Você vê como é que Deus vai de uma forma alegórica, descrevendo o relacionamento dele, Deus, com Israel. Deus começa a descrever como é que ele adornou Jerusalém, da mesma forma que um homem adorna a mulher que ele ama. É isso que Deus vai fazendo. Aí você começa a perceber que as mulheres naquele tempo, elas já usavam, meu irmão, conjuntos de joias finíssimos. Elas usavam colares combinando com as pulseiras, né? E sem dúvida nenhuma que esses adornos deixavam a mulher muito mais bonita, muito mais formosa, muito mais apresentável. Naquele tempo, eu vou mostrar isso quarta-feira, as mulheres usavam brincos aqui pendurado no nariz, sabia? Prendia aqui um brinco. Isso que nós vimos hoje aí. E hoje quando você vê uma jovem usando, aparece, não é moda atualmente, né? Chama de quê? Piercing, né? Piercing, sei lá, uma coisa dessa aí. Aí pendura aqui, né? Eu particularmente não gosto. Mas eu não gostar é uma coisa, mas para quem gosta, paciência, meu irmão. Você não é obrigado a gostar do que eu gosto, nem eu sou obrigado a gostar do que você gosta. Deus não fez a gente como se fosse forma de bolo de biscoito, que sai todo mundo igualzinho, meu irmão. Não, cada um tem um gosto, cada um tem um pensamento, cada um gosta do azul, outro gosta do amarelo, outro gosta do roxo, outro já gosta de vestir preto. Cada um tem o seu gosto, e isso tem que ser respeitado. Então elas já usavam esse pendente aqui no nariz, meu irmão. Hoje quando se vê as jovens usando esse brinco no nariz, as pessoas ficam escandalizadas. Isto é a bombagira. Mas isso já era um costume absolutamente normal no meio das mulheres judias, que usavam brincos, não apenas nas orelhas, mas usavam também no nariz, meu irmão. Isso aí não é coisa que inventaram hoje não. Isso vem daquele tempo lá. Agora eu quero te mostrar que os homens também usavam joias. Os homens também usavam joias. Vamos voltar a Gênesis capítulo 41. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. 41 eu falei, não foi? Gênesis 41, versículo 42. Agora são os homens. Porque se eles já acham as mulheres usando joias hoje vaidosas, e os homens então, como é que fica, hein? Ah, não, isso é um pecado da vaidade, diz eles, né? Vamos lá, Gênesis 41, versículo 42. Isso é quando José estava no Egito diante de Faraó. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e os pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Veja, mesmo José sendo um homem temente a Deus, José não teve nenhum constrangimento de se adornar, de se ataviar com joias que Faraó estava lhe presenteando. Ah, muito obrigado, anel de ouro lindo, Faraó, glória a Deus, botou o anelzão lá no dedo. Mas tem mais, José, esse colar de ouro bonito aqui para você botar no pescoço. Oh, claro. E colocou lá o colarzão de ouro no pescoço e ficou numa boa, meu irmão. E quem é que ousa dizer que José não era um homem de Deus? Então você começa a perceber
que a verdade, meus irmãos, é que alguns pregadores, eles separaram alguns versículos isolados do contexto da Bíblia, e em cima desses versículos isolados, eles distorceram a verdade de Deus e criaram em cima desses versículos distorcidos normas e regulamentos, querendo impor ao povo de Deus a maneira como o povo de Deus deve se vestir. Agora, o grande problema é que eu nunca vi em nenhum lugar da Bíblia Deus dando capacidade aos pastores de ditarem a moda que os crentes devem usar. Onde está isso na Bíblia? Deus nunca disse: pastor, é você que vai ditar a norma do meu povo. Você vai ser como é que chama quem faz moda? Um estilista de moda dos crentes. Eu não sou estilista, eu sou pastor, eu sou pregador, meu irmão. Quem dita a moda, quem faz a moda aí, é outra gente. Isso não é missão de pastor. Pastor não foi comissionado para isso aqui. Pastor não pode ditar a maneira como a mulher deve se maquiar, se a mulher deve usar roupa cara, se não deve usar roupa cara. Na realidade, meus amados irmãos amados, não existe na Bíblia, eu nunca encontrei de Gênesis a Apocalipse, qual é o tamanho, qual é o comprimento da saia das mulheres. Onde está isso na Bíblia? Abaixo do joelho, lá cobrindo o dedinho do pé, 2 centímetros abaixo, no meio, um pouquinho acima. Onde está isto aqui na Bíblia? Deus nunca se preocupou com isto. Na realidade, essas proibições absurdas são frutos de um autoritarismo inconsequente, meus irmãos, dos homens. Deus em nenhum momento condenou o uso de joias. Deus em nenhum momento condenou as mulheres de usarem maquiagem. Deus em nenhum momento condenou as mulheres de usarem roupas caras. Pelo contrário, você vê, eu estou te mostrando com Bíblia na mão. Quantas vezes você encontra na Bíblia Deus usando metáforas, meus irmãos, mostrando exatamente que Ele se valeu dessas metáforas, onde Ele usou joias, onde Ele usa roupas caras, onde Ele usa adereços de mulheres, como símbolo das suas bênçãos. Deus sempre descreve uma mulher adornada como símbolo de prosperidade para o povo. É isso que está na Bíblia. Quando Jesus proferiu a parábola do filho pródigo, você vê que Jesus não sentiu nenhum constrangimento de afirmar que o pai, que era Deus, ornamentou o seu filho com um anel de ouro e com a roupa melhor que tinha. Jesus não sentiu constrangimento. Jesus disse: não, isso aí é vaidade, não vou falar. Veja, por favor, em Lucas 15. Lucas 15, versículo 22. Você sabe que nesta parábola, o pai quem é? Deus. O pai é Deus. Então ele disse assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Olha, traz a melhor roupa. Traz aquele terno lá de tropical inglês. Traz aquele terno bonito lá importado que tem lá para ele. Põe nesse garoto aqui do meu filho. Põe-lhe também um anel no dedo e sandália nos pés. Hoje em muitas denominações, um homem ou uma mulher crente usar joias de ouro, se usar, meu irmão, é visto como pessoa vaidosa. Isso não é temente a Deus. Precisa se converter ainda. Uma pessoa convertida não pode usar a joia. Está muito preocupado com vaidade. Isso é o pecado da vaidade. Eles enchem a boca, né? O pecado da vaidade, né? Parece que está com o osso preso. É o pecado da vaidade. E quando é velho, aí que a coisa fica horrível. É o pecado da vaidade. Mas é que quanto mais velho, pior, meu irmão. Aí que fica a ranheta mesmo. Gênesis capítulo 13. Veja o que eu vou te mostrar agora. Gênesis capítulo 13, versículo 2. Está falando aqui do nosso pai na fé. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Diga com os teus lábios: o nosso pai na fé, Abraão, era muito rico, possuía prata, possuía ouro. Agora imagine você, nos dias de hoje, o nosso pai na fé, Abraão, meu irmão, na maioria das igrejas, ele seria simplesmente execrado. Ele seria visto como um homem vaidoso. Oh, Abraão gosta das coisas do mundo. Esse Abraão precisa se converter. Ele é muito apegado à riqueza. Ele ainda não se converteu, ele tem que se converter. Rebeca
Ela não teria o direito nem de chegar na porta de um templo, meu irmão. Em muitas denominações, Rebeca não chegaria nem na porta. Quando ela chegasse na porta, Abraão tirou das suas joias, né, do seu ouro, as suas joias, e mandou para Rebeca, vestido bonito, veste esta mulher aí. Se Rebeca chegasse e a turma olhasse, o quê? Rebeca? Brincos nas orelhas, colar no pescoço, brinco pendurado no nariz. Você está toda maquiada, você é Jezabel. Ela é Jezabel, não pode entrar, fecha a porta. Batia uma porta na cara de Rebeca, não entraria. Agora eu pergunto outra vez, se em nenhum momento a Bíblia mostra Deus proibindo o uso de joia, ou Deus se interferindo na moda, na maneira das pessoas vestir, de onde vem, meus irmãos, esta avalanche de doutrinas que hoje permeiam a igreja de Jesus, proibindo as pessoas de usar essas coisas? De onde vem isto? Porque se não vem de Deus, só pode vir do diabo. Não pode ter outra fonte. Porque os fariseus modernos dizem assim: não, é que o povo precisa ser trazido no cabresto. Quantos pastores já ouvi dizer isso para mim? Não, pastor, tudo bem, Deus não proíbe não, mas o irmão tem que saber que o povo precisa ser trazido com freio, igual cavalo, igual mula. Só que quando ele diz o povo, esse povo que tem que ser trazido assim, eles sempre estão se referindo ao povo pobre, as pessoas simples. Porque na cabeça oca desses homens, meus irmãos, eles acreditam que as pessoas pobres, ou aquelas pessoas de uma cultura menor, que não tiveram o privilégio de estudar, elas precisam ser guiadas, serem dirigidas por leis rígidas, por proibições absurdas. É sempre em relação aos pobres, é sempre em relação aos simples. Nas igrejas que se estabelecem em bairros ricos, em bairros de classe média, a postura é uma: há liberdade, as mulheres são mais, né? Quando vai para os bairros pobres, meu irmão, quando vai para a periferia da cidade, aí o cajado é violento, aí o chicote come solto, meu irmão, aí o cabresto é posto do povo de uma maneira terrível. Eu moro no interior aqui, e eu sei como é que é as igrejinhas de lá. Dá pena, dá dó de ver as mulheres, meus irmãos. Como é que se trata o povo com dureza? Como é que se massacram as pessoas? Olha, meus irmãos, quem nos guia é o Espírito Santo. O Senhor Jesus já nos libertou de toda essa tirania dos fariseus, meu irmão. Hoje nós estamos verdadeiramente livres. Diga: livres. Em nome de Jesus, livres. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo disse: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Você veja, o Senhor Jesus nos libertou para quê? Para a liberdade. Liberdade para pecar? Não. Liberdade para ser livre. Liberdade para ser livre. Para você se vestir da maneira que você gosta, que você se agrada, para você se ataviar bem, minha irmã. Olha, você sabe qual é a maior dificuldade dos rapazes da igreja arranjarem namorada? Os rapazes crentes. E por que a maioria acaba namorando moças incrédulas? Porque as moças evangélicas são feias. Não, mas não é que elas são feias fisicamente, não. Porque esses fariseus modernos enfeiaram as mulheres, meus irmãos. Um bando de moça bonita que podia se ajeitar, cuidar do cabelo, dar um trato na aparência, usar um blushzinho de leve, né? Às vezes a pessoa não tem tempo de ir uma praia, pegar um bronze, fica aquela cor de cadáver, né? Aí cai muito bem um pó de arroz, cai muito bem. Usar uma roupinha, né? Bonita, não é usar roupas sensuais, não. É usar roupas decentes, meu irmão, mais bonitas, sabe, bem vestida, né? Você vê as moças, parecem umas Madalena arrependidas. É verdade. Parece umas velhas moça de 15 anos, parece uma velha de 70, meu irmão. Tudo mocoronga, entendeu? Aquela coisa assim, horrível. Mas é verdade, eu tiro pelos meus filhos. Eles, rapaz, a moça aí é horrível, né? Aí fora. É verdade. E eu tenho que ficar controlando, porque quando vem uma mocinha que não é de igreja, aí eles já ficam tudo assanhados, sabe? Isto é verdade. Eu não sou hipócrita.
Eles ficam tudo doido, meu irmão, quando olham assim. Por quê? Porque a mocinha que não é da igreja está bem vestidinha, está bonitinha, está bem cuidada. A que é da igreja parece uma bruxa. Isso está errado, meu irmão. Este é o grande drama. Se cuida, minha irmã, te cuida. Tem uma porção de gente aqui que é da graça, mas que veio de outras igrejas, que, glória a Deus, mas que ainda não teve coragem de botar uma maquiagem. Uma porção que eu vejo daqui, viu? Colossenses capítulo 2, versículo 16. Ainda está debaixo daquele medo, né? Tudo bem, pastor, mas de repente eu vou me prevenir, vou continuar assim, né? Eis que de repente o Senhor volta. Colossenses 16, capítulo 2, né? Versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Olha como é que Paulo estava indignado. Olha, se Jesus já libertou vocês, se Jesus já tirou vocês desse jugo de escravidão, por que vocês ainda vivem subjugados a essas proibições? Porque todas estas coisas com uso se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Veja, é culto de si mesmo. A pessoa fica se cultuando a ela mesma, né? E falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, nada disto santifica. Paulo está dizendo, olha, nada disto gera santidade, nada disto tem valor contra o pecado. Não gera santidade em você. É por isso, meus irmãos, que onde o farisaísmo impera, se multiplicam de uma maneira violenta toda a sorte de pecados. Na área sexual é uma coisa então incrível, meus irmãos. Quanto mais vive essas coisas, mais pecado tem. O ódio, a desonestidade, tudo isso impera. Pode observar. Quanto mais o povo de Deus vive escravo dessas obrigações, dessas ordenanças dos homens, mais a vida espiritual é derrotada. Não tem agiasmo, não tem santidade. Que Paulo diz, olha, isso não tem valor algum contra a sensualidade. Isso não resolve a vida de ninguém, né? Pastor Carlos Magno, mas será, pastor, que essas proibições que os homens criaram, será que não é justamente essas proibições que impedem o povo de Deus, pastor, de correr para uma vida de carnalidade? Não. Por favor, não pense desta forma. Isto é pensamento dos fariseus. Os fariseus diziam isso. Não, tudo bem, não está na Bíblia, mas nós criamos, e se não fosse essas proibições, o povo caía na vida do pecado. Se você pensa desta forma, meu irmão, você está dizendo que o Evangelho não tem poder algum, que ele não resolve a vida de ninguém, e que o Espírito Santo de Deus está precisando de uma ajudazinha dos homens. Não, o Evangelho é suficiente para santificar você, para deixar você vivendo uma vida limpa e reta diante de Deus, e o Espírito de Deus que está em você te guia a toda a verdade. Infelizmente, meus irmãos, esta é a verdade. Esta é a verdade. Há líderes que são verdadeiros ditadores, meus irmãos. Verdadeiros ditadores. E eles se utilizam dessas proibições para incutir na mente do povo de Deus medo. Eles põem medo nas pessoas. Se não cumprir isso, vai para o inferno. Se não fizer aquilo, o Espírito Santo vai sair. Se não fizer isso, eu rasgo o teu cartão de membro. E aí vão trazendo as pessoas subjugadas aos seus caprichos, meus irmãos. As pessoas vivem debaixo do medo, debaixo de ameaça. Isso vai gerando um povo escravo, meu irmão. Jesus já nos libertou de toda escravidão.
Esse tipo de ensinamento que está hoje aí em muitos lugares gera angústia nas pessoas, gera depressão. As pessoas vivem oprimidas, elas não têm paz, elas não têm alegria. Você vê aí fora um monte de gente frustrada, lares destruídos, casamentos esboroados por causa disso aqui. O povo de Deus é triste, o povo de Deus é angustiado, o povo de Deus não tem liberdade. O povo de Deus, meu irmão, você sabe o que é uma mulher, né? Porque até nós homens somos vaidosos, imagina as mulheres, né? Você sabe o que é uma mulher, que a coisa mais sensível da mulher é a vaidade, querer se ajeitar para o seu marido, para o seu namorado, para o seu noivo, e ser proibida, porque debaixo do medo de que perde a salvação. Querer dar um trato no cabelo, querer dar sabe, aquela coisa na aparência, né? E dizer, não pode, é vaidade. Se você botar um batom nos lábios, você virou Jezabel. Isso é horrível, isso gera angústia. Isso gera tristeza, meu irmão. A pessoa fica oprimida. Pior coisa é você reprimir as pessoas. Isso é a pior coisa que existe na vida, que existe no mundo. Por isso nós vamos falar de muitas coisas fortes daqui para frente, viu? Hoje é só um cafezinho pequeno para a gente começar. Mas eu quero terminar com as palavras de Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Pedro, que testemunhou a maneira violenta com que os fariseus tratavam o povo de Deus naquela época. Então Pedro escreve a sua epístola, e ele escreve essa epístola pastoral e diz aos pastores assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Agora, olha o que é que Pedro exorta aos presbíteros, aos pastores: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Veja, é para pastorear a igreja como Deus quer. Como é que Deus quer, pastor? Com ensino, com consolo. O pastor tem que pastorear a igreja com proteção, com amor, com sabedoria. Há muitos pastores que são verdadeiros Hitlers dentro da igreja. São verdadeiros pequenos Hitlers, meus irmãos, é a verdade. E o pior é que quanto mais eles vão se tornando idosos, mais eles vão se tornando insuportáveis. E quanto mais velho, pior fica, igual cascavel, meu irmão. Quanto mais velho, o veneno é mais perigoso. Há indivíduos aí que, à medida que o tempo vai passando, vão envelhecendo, aí é que a coisa fica braba. Então, o pastor, ele tem que se tornar o quê? Modelo do rebanho. E aí você vê uma coisa interessante, né? Se Deus estivesse preocupado com roupa, como é que o pastor ia ser modelo do rebanho para as mulheres, hein? Ai! Tem que ser modelo. Em tudo. Como é que as mulheres iam se mirar em mim para se vestir igual a mim, hein? Coisa horrível que ia ser, hein? Você vê? Né? Não pode ser assim. Então, a verdade da Bíblia é que Deus quer que você seja livre, minha irmã, meu irmão. Então você tem que viver bem. Você tem que se sentir bem com você mesmo. Senão a tua vida será uma vida angustiada, será uma vida triste. Você vai ser uma pessoa frustrada. E frustração, meu irmão, causa câncer, causa derrame cerebral, causa úlcera no estômago, causa gastrite. Frustração, uma pessoa frustrada pode causar um infarto do miocárdio, faz com que você morra mais cedo. Quanto mais feliz você vive, olha, mais a tua saúde brota no teu corpo, em nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse à igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Trocar o Evangelho de Deus por vãs doutrinas. Trocaram a verdade do Pai por fábulas humanas. Tornaram seus filhos cativos, presos à própria sorte. Negaram a soberania do nosso Senhor. Não creram em Jesus. Não creram em Jesus.
mas para seus filhos eleitos e predestinados. A graça foi revelada, tornando-os libertos. Sabemos que Ele morreu para que fôssemos livres, e ressuscitou, e no céu, como Pai, Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Oh meu Jesus, tua graça pra mim trouxe vida, e as pessoas que ainda vivem sofrendo e chorando a tua morte trocam Jesus pelo mundo e os seus prazeres. Mas os teus filhos que adoram e creem no teu nome, mas para seus filhos eleitos e predestinados, a graça foi revelada. A graça foi revelada, tornando-os libertos. Sabemos que Ele morreu para que fôssemos livres, e ressuscitou, e no céu, como Pai, Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Oh meu Jesus, tua graça pra mim trouxe vida, e há pessoas que ainda vivem sofrendo e chorando a tua morte.